Fala pessoal, tudo bom? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o tema de hoje vai ser o bambu. O que é que essa árvore tem a nos ensinar sobre dinheiro? Vocês vão ficar de cara com a quantidade de lições financeiras que a gente pode tirar dela. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu dividi essa apresentação em duas etapas. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho o que é que o bambu tem a nos ensinar sobre dinheiro, como eu acabei de falar. E, por fim, vocês vão descobrir qual é a grande sacada que você precisa saber sobre o bambu. Aguarde, a gente vai chegar lá. Vamos começar por aqui. Primeiro ponto, eu dividi esse ponto inicial em 4 subpontos. Várias possibilidades, atração, características predominantes do bambu e simbologia. Falando inicialmente sobre as várias possibilidades, para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa incrível planta, o bambu ele é utilizado para a confecção de instrumentos musicais, móveis, cestos, ripas para tapetes, construção civil, artesanato, vara de pescar e muitas outras coisas que eu ainda não citei. Tá, Túlio, bacana, gostei de saber, mas e aí? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a aprender sobre dinheiro com relação a isso? A lição número 1 que o bambu vai te trazer é: não limite seus conhecimentos apenas ao que foi aprendido na faculdade. Ou seja, não tenha apenas uma linha reta a seguir. Seja uma pessoa que possui vários conhecimentos sobre várias coisas, porque esse vai ser o perfil do profissional do futuro. Esse cara que no futuro vai exercer um bom trabalho, ele vai precisar ter liderança, ele vai precisar saber trabalhar em equipe, ele vai precisar ter uma gestão emocional muito bem desenvolvida, vai ter que ter uma oratória, um poder de comunicação e persuasão altamente qualificado e por aí vai. Então, na mesma medida que o bambu ele é utilizado para várias coisas, ele tem várias habilidades, assim digamos, você, para poder fazer mais dinheiro, para poder saber lidar melhor com o dinheiro, inclusive, vai ter que desenvolver várias habilidades. Não se limite. Não bloqueie a sua capacidade de ir além, de se superar, de adquirir novos conhecimentos e novas habilidades. Essa é a primeira lição que o bambu tem a nos ensinar. A segunda lição é a atração. Para os japoneses, o bambu ele é um símbolo que atrai sorte, prosperidade e fortuna. Três coisas que direta e indiretamente estão ligadas à prosperidade financeira, riqueza e dinheiro de forma geral. Mas vamos por partes. Primeiro, sobre a sorte. O que é que a gente precisa saber sobre a sorte? Não fique, sob hipótese alguma, tentando, se vitimizando, querendo que a sorte chegue para você, que você ganhasse na Mega Sena e ia ser mais feliz. Tudo isso não passa de besteira. Você tem que criar as condições necessárias para que a sua própria sorte ocorra. Ou seja, você cria a sua própria sorte. Não espere ela cair do céu. Ah, foi uma coisa, um evento que aconteceu na minha vida. Não, você precisa preparar tudo para que ela chegue até você da melhor maneira possível. Você já deve ter até ouvido aquele ditado: quanto mais se trabalha, mais sorte se tem. E é uma afirmação muito correta, porque é isso que vai te dar frutos, é isso que vai te dar empenho, é isso que vai te dar desenvolvimento. E para fixar melhor essa ideia, eu recomendo o livro A Boa Sorte. É um livrozinho incrível, trata-se de uma fábula curta, porém rica em detalhes e que vai despertar muito a sua imaginação para o que é realmente a sorte e como cultivá-la. Segundo ponto da atração, a prosperidade. Sobre isso, vocês precisam saber que pensamentos e diálogos positivos sobre dinheiro atraem prosperidade financeira. Exatamente. Se você é ou conhece alguém que vive reclamando de dinheiro, que está sem dinheiro, que fala que dinheiro não presta, que rico não vai para o céu, que enriquecer é impossível, coisas negativas sobre o dinheiro, muito provavelmente a atração que ela está gerando na vida dela será de coisas negativas financeiras e não coisas positivas, que é o que eu quero que você faça a partir de hoje. A sua comunicação e o que você pensa sobre o dinheiro influencia muito nos seus resultados, influencia muito na sua situação financeira atual. Então para de reclamar, ou fala com a pessoa que vive se vitimizando financeiramente
e manda ela parar também, porque isso não faz bem, isso é muito chato, isso incomoda e termina afastando as pessoas, entendeu? Ou seja, começa a pensar mais de forma positiva, começa a conversar sobre prosperidade, sobre coisas boas sobre dinheiro e não apenas sobre boletos a pagar, contas que se venceram ou algo do tipo. Fechado? Terceira atração é a fortuna. Sobre isso, o que é que vocês precisam entender? Que um belo plano de ação é uma das melhores formas de se atrair e de se construir fortuna. Se você tem essa ambição de construir a sua própria fortuna, de enriquecer, de transformar não apenas a sua vida, mas de toda uma geração que vem após você, sim, é muito importante você ter essa mentalidade e esse comportamento de construir planos de ações. Um plano de ação bem executado, de forma fiel e estratégica, é uma das melhores formas, se não a melhor, para se construir e para se atrair fortuna, grandes riquezas realmente. A terceira lição que o bambu tem a nos oferecer é sobre suas características predominantes, que são a força e a resistência, e que também eles possuem raízes profundas. E isso os torna difíceis de ser arrancados da terra. Mas vamos lá, sobre força e resistência. Quando ocorre um vendaval, o bambu ele praticamente não sofre danos. Por quê? Justamente porque ele criou raízes fortes e isso fez com que ele crescesse também forte, resistente e resiliente a toda e qualquer adversidade. Então, assim, a lição que você tem que aprender financeiramente falando é força e resistência. Você precisa realmente desenvolver isso, porque adversidades vão surgir, desafios vão aparecer, é normal, faz parte da vida. Mas pensa, se você não estiver preparado, se você não tiver com maturidade suficiente, se você não tiver com a sua mentalidade programada para lidar com o dinheiro de forma assertiva, você vai ter muitos problemas. Então é nessa hora, mais do que nunca, que você precisa realmente ser uma pessoa forte e resistente. Porque independente do que aconteça, o seu sustento, o seu alicerce vai estar intacto. A frase de William Ward que me chama muita atenção é: o pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude e o realista ajuste as velas. O que é que você tem que entender sobre isso? Não espere o cenário mudar, vá lá e mude. Ponto. E além de força e resistência, sobre as raízes profundas, qual é a grande lição que você precisa saber? Jamais negocie seus valores e princípios. Sem eles, você jamais vai ter abundância financeira. Gente, muita atenção com relação a isso. Princípios, valores, ética são três coisas inegociáveis. Vocês não podem nem pensar em mudar isso. Por quê? Se você se vende, se você vende sua ética, seus princípios e valores, você vai se perder. Por que vai se perder? Porque isso é sua essência, é quem você é. O seu dom nasceu disso, você nasceu disso. Você veio construindo durante toda a sua vida. Seus princípios, seus valores têm que ser coisas realmente relevantes para você, inegociáveis. Se você tirar isso da sua mão, muito provavelmente resultados fracassados podem acontecer com você. Então evite ao máximo negociar esse tipo de coisa, tá bom? E para a gente encerrar essa parte, simbologia. Para os japoneses, o bambu ele traz dois símbolos, que seria a generosidade e a multiplicação. E qual é a grande lição que você tem que saber disso? Que quanto mais generoso você for para com os outros, maiores serão as bênçãos financeiras que você vai receber. Se você não assistiu meu outro vídeo sobre o herói e o vilão, eu recomendo que você assista, porque lá eu comento um pouco sobre crescer e contribuir. Basicamente, crescer seria o quê? Você investir em si mesmo, na sua carreira, na sua profissão, na sua saúde emocional, física, intelectual. Ou seja, você como pessoa, você investindo em si mesmo. E o contribuir seria você se preocupar com outros, você chegar para conversar com outras pessoas, ouvi-las, dar assistência, prestar ajuda. É isso que faz com que o ser humano cresça de forma saudável. Crescer e contribuir. Você mesmo e as outras pessoas. Se você buscar evoluir dessa forma, pode ter certeza que muita coisa vai mudar de forma positiva. Então, a grande sacada daqui é: seja generoso. Busque multiplicar. Generosidade atrai mais generosidade. Lembra daquele ditado também? Mais um ditado: que gentileza gera gentileza, generosidade também gera generosidade. Fechou? E por fim,
Vamos agora à grande sacada do bambu que você precisa saber. Não menos importante que a primeira parte, mas eu fiz questão de ressaltar esse ponto porque foi algo que mudou muito minha vida e eu tenho certeza que vai mexer com você. Preparado? Então vamos seguir. A grande sacada do bambu que você precisa saber é o crescimento. Túlio, crescimento como assim? Vamos lá. O crescimento do bambu se dá em torno de 5 anos. Ela é considerada uma árvore cuja velocidade de crescimento até o atingimento da sua maturidade adulta é uma das mais rápidas da Terra. Ou seja, ela leva 5 anos para chegar no seu topo máximo de altitude. Mas tem um pequeno grande detalhe nessa história e é isso que eu quero que você preste bem atenção a partir de agora. Quando o bambu está se desenvolvendo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano principalmente, você praticamente não vê nada acima da superfície. Mas abaixo ele está construindo uma raiz absurdamente forte, como a gente já acabou de falar. Quando ele termina de construir essa raiz, é que ele vai passar a crescer acima da superfície. Certo, Túlio? Entendi, legal, muito bom aí a sua aula de biologia, mas e o dinheiro? O que é que tem a ver? Qual é a lição que eu vou tirar disso? Eu tenho que crescer? Eu sei que eu tenho que crescer. Mas você precisa crescer aliando essas três coisas: mentalidade, atitudes diligentes e conexão com as pessoas certas. Mentalidade seria basicamente o quê? Você programar seus pensamentos, a sua visão sobre dinheiro, o que você pensa sobre gestão financeira, investimentos, tudo isso precisa estar integrado de forma positiva na sua cabecinha. Segundo ponto, atitudes diligentes. O que seria isso? Atitudes com esforço criativo, inteligente, buscando eficácia, eficiência e excelência. Ponto final. Seria o quê? Você ter conduta que busca sempre o resultado da melhor maneira possível e da forma mais assertiva. E a terceiro ponto, a conexão com as pessoas certas. Não tem nem muito o que falar. Durante o seu processo de crescimento, de amadurecimento, você precisa estar em constante conexão com as pessoas certas. Não é com qualquer um, é com as pessoas certas. Porque as pessoas certas, quando entram na sua vida, elas te catapultam de onde você está para um local muito mais adiante, que se você fosse decidir ir sozinho, demoraria muito mais tempo, entendeu? Então, qual é a grande sacada em resumo sobre tudo isso que eu acabei de falar? Vá fazendo o seu, caladinho, vá desenvolvendo, vá estudando, vá construindo. Por quê? Você vai passar um tempo que praticamente é como se os seus resultados não tivessem tendo tanta evolução, mas na verdade está, sendo que para baixo como uma raiz forte e saudável. No momento que a sua raiz terminar de crescer para baixo e se consolidar, significa que é o momento que você conseguiu unificar a sua mentalidade com atitudes diligentes e a conexão com as pessoas certas. E aí, Túlio, o que é que vai acontecer quando isso chegar? O seu crescimento vai tomar uma proporção que você jamais imaginou. Talvez você cresça em poucos meses o que você não cresceu durante anos. E o que é que isso vai causar? As pessoas vão perguntar se você está roubando, se está vendendo droga, se está participando de algum esquema fraudulento. É isso que vai acontecer. Porque muita gente vai se assustar com esse resultado tão expressivo e tão em pouco tempo. Porque é isso que acontece. As pessoas não veem o processo, elas veem o resultado final. É isso que chama a atenção, entendeu? Mas durante todo esse tempo você veio estudando, você veio se preparando, você veio se amadurecendo. Mas quando o seu resultado falar por si, aí é que as pessoas vão perceber o que foi que aconteceu com você, entendeu? E chegamos ao fim, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, comenta aqui nos comentários a parte que você mais gostou, deixa sua curtida aí e também compartilha para seus amigos, tá? É muito importante, vai me ajudar um bocado se você fizer isso, além de também se inscrever aqui no canal, para ficar sempre ciente das novidades e dos próximos vídeos que eu vou lançar. Fechado? Combinado? Então, uma ótima semana para você, um forte abraço e tudo de bom. Tchau, tchau!